Boa noite, irmãos queridos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Gostaria de convidar a todos a nos recolher por alguns minutos. E assim vamos sentindo a cúpula espiritual desta casa nos envolver. Vamos sentindo os nossos anjos guardiões, esses amoráveis amigos que estão sempre conosco a nos proteger, a nos intuir. E assim, vamos sentindo essas benesses, essas luzes, e vamos buscando agradecer a todos os voluntários dessa Casa Bendita Edgar Armon, que há mais de 3 décadas vem prestando serviços de evangelização das almas, de estudo, de caridade, de trabalho. Vamos agradecer a esses irmãos, muitos já estão na espiritualidade. Vamos agradecer aos trabalhadores dessa casa que estão atuantes, e aqueles que ainda não voltaram, vamos envolver com carinho, para que essa Casa Bendita continue com esse projeto de luz de Jesus nos nossos corações. Vamos agradecer ao patrono dessa casa, ao querido comandante Edgar Armon, esse incansável tarefeiro do Mestre Jesus. Vamos agradecendo a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, essa mãe amada, essa mãe querida, que adotou a todos nós aqui na terra como seus filhos, a partir do momento que ela ouve o seu filho, Jesus, lhe pedir que adotasse João como seu filho. E Jesus diz para ela que João seja o seu filho, e diz para João que Maria seja sua mãe. E assim, essa mãe amorosa nos leva até Jesus. E nessa noite de luz, essa noite de trabalho espiritual, vamos agradecendo ao nosso Mestre pelo seu Evangelho nos deixado, exemplificado. Auxilia-nos, Senhor, a compreender os seus ensinamentos. Dilata nessa noite o nosso grau de compreensão, para que entendamos, Mestre Jesus, todos os seus ensinamentos de luz. Mestre amado, Tu nos disseste que és o caminho, então nos leve, te pedimos humildemente, nos leve até Deus neste momento. E todos nós assim, já pertinhos de Deus, sentindo o amor do nosso Criador, te agradecemos, Pai, por mais essa reunião aberta em nome de seu Filho. Te agradecemos pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos amigos, por essa bendita doutrina espírita que tanto nos esclarece e consola. E assim, Pai, nós te louvamos através da prece que o seu Filho nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois é vosso reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Meus queridos irmãos, mais uma vez, boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos e acolhidos nessa casa de amor. Meus amados, meu nome é Mara, eu sou voluntária dessa Casa Bendita, que nessa noite nos acolhe carinhosamente, para que possamos mais uma vez refletir sobre o Evangelho do nosso amado Mestre Jesus. Ainda mais agora nessa ocasião maravilhosa do Natal,
onde sentimos os eflúvios do nosso Mestre a nos banhar, a nos fortalecer. O nome hoje da nossa preleção, o título, o tema, é um tema muito bonito, gente. E eu refleti muito e venho com muito carinho e humildade compartilhar com vocês as minhas reflexões. E o tema se chama Jesus, nosso maior presente. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena homenagem ao nosso Mestre Jesus, que é o nosso sublime aniversariante. Sabendo que Jesus se encontra onde existe 2 ou mais reunidos em seu nome, porque assim ele nos disse, então Jesus se encontra entre nós. E isso é um motivo de grande festa para as nossas almas. Então eu digo assim, meus queridos, amado Mestre Jesus, sinto uma enorme alegria e também uma grande responsabilidade de falar de Ti, Senhor, o governador da humanidade. Tu que deixaste o mundo da perfeição para habitar um orbe de provas e expiação. A Tua amada terra que moldastes com as próprias mãos. Tu que veio dissipar as trevas, trazendo a mais pura claridade, sendo Tu mesmo, Senhor, o caminho, a vida e a verdade. Com Sua magnânima majestade, veio ensinar a acalmar as nossas próprias tempestades, os tufões dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, o mar revolto das nossas emoções. Tu, que podias escolher nascer nos melhores dos palacetes, foi a manjedoura que escolhestes. Tu, que podias, Senhor, enviar outros mensageiros, quis Tu mesmo ser de Deus o sublime carteiro. Nascendo em singela estrebaria, tendo como mãe a nobre donzela Maria, e como pai, conhecido pela sua fé, o admirável José. O roteiro da terra para sempre mudaria, pois a sua história dividiria, permanecendo eternamente como nosso modelo e nosso guia. Obrigada, Mestre Jesus, por ser o nosso melhor presente de Natal, vindo para nos livrar de todo o mal, nos conduzindo pela estrada da sua elevada moral. Agora damos por aberto a nossa preleção. E eu começo citando Emmanuel. Meus irmãos, Emmanuel tem um dom maravilhoso de pensar nas anotações dos evangelistas, reflexões importantíssimas para a nossa evolução, para a nossa vida. Em Lucas 1,79, Emmanuel comenta esse trecho que Lucas anotou sobre o nascimento do nosso amado Mestre Jesus. Abre aspas. Para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés no caminho da paz. E Emmanuel comenta: se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho da crosta, esse alguém foi Jesus. Porém, ele não enviou, assumiu a responsabilidade dos seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão da cruz. Jesus, não nos resta dúvidas, meus irmãos, foi a carta viva enviada por Deus para esse mundo, o Espírito mais puro, sublime, que a nossa terra pôde receber. No Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Kardec indaga os nossos irmãos espirituais, perguntando qual foi o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo e guia. E os espíritos responderam: Jesus.
Irmãos, não há comprovação que Jesus tenha nascido em dezembro, numa data específica. Mas isso não é o mais importante, porque o mais importante são os seus ensinamentos para os nossos espíritos imortais, que estamos nessa escala evolutiva já há tanto tempo. Então, muitos se perderam, buscando datas, se prendendo em fatos, em histórias, e a essência da divina mensagem de Jesus muitas vezes se perdeu. Emmanuel também comenta um outro trecho sobre o nascimento do nosso Mestre. Esse trecho está anotado em Lucas 2,5, que diz assim: a fim de registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E Emmanuel comenta: nesse sentido, o Evangelho nos oferece uma importante lição. José e Maria, dirigindo-se a Belém, obedecem uma ordenação política de César. Mas Jesus vinha ao encontro deles nas palhas da manjedoura. Olhe, meus irmãos, quantas adversidades José e Maria tiveram que passar na iminência da chegada do nosso Salvador, o maior presente que o mundo já recebeu. Maria viajou mais de 200 quilômetros sentada num animalzinho, tendo a sua gravidez chegada a termo. Quem é mãe sabe, e os pais também que acompanham as mães nas suas gestações, o quanto é desafiador quando uma criança está para vir ao mundo. Imagina as dores que Maria sentia. Então, nós devemos refletir sobre isso, sobre essas dificuldades que José e que Maria passaram, e eles suportaram tudo. Lembremos que José e Maria estavam encarnados e com certeza eles tiveram medo, com certeza eles sentiram muita ansiedade, mas o mais importante é que a fé deles foi maior que tudo, e isso para nós também serve de uma grande lição. E Jesus, tendo vindo numa situação de uma carência material tão grande, também nos traz uma lição para todos nós, a lição da humildade. Jesus teve o seu bercinho um coxo de animais, e nós aqui na terra, eu pelo menos quando tive os meus filhos, preparei enxoval, ganhei muitas coisas, e a gente comemora a chegada, do nosso filho, de um neto, de um sobrinho. Agora imagina Jesus nascendo numa situação assim. Jesus nos ensina desde esse momento a sermos humildes. E eu gostaria de trazer um comentário de um palestrante chamado Haroldo Dutra Dias. Eu acho que muitos o conhecem, E ele certa feita disse assim, que essa vinda de Jesus também, numa carência tão grande, vindo num estábulo, com todas essas dificuldades, diz para o nosso espírito também que não importa de onde nós partimos, o que importa é a nossa destinação, e a nossa destinação é sermos espíritos puros. Então isso precisamos também pensar bastante. Então, José e Maria não se esquivaram das leis políticas do tempo que eles viveram, pois essa viagem que eles fizeram foi para fazer o recenseamento, que era obrigatório e que tinha muito a ver com os impostos cobrados pela Roma antiga. Isso lembra vocês alguma coisa? Impostos cobrados? Mas José e Maria foram lá, firmes, cumprir o papel deles. Então, tudo isso foram muitas dificuldades para eles. Aí eu encontrei em Apocalipse algo assim tão bacana para a gente, que diz assim, não há mal que dure para sempre. Está lá em Apocalipse. E em Salmos eu também encontrei, e nem noite que nunca se acabe. Então, por mais que uma noite seja chuvosa, de tempestade, uma hora vai passar, e o sol vem para brilhar novamente. Outra coisa que eu também estava refletindo foi assim,
Imagine se nós aqui estivéssemos presentes quando Jesus nasceu e víssemos aquele casal naquela estrebaria, com aquela carência toda, ali para terem um filho. Eu fiquei pensando, será que eu não pensaria, poxa vida, esses irmãos estão jogados à própria sorte, porque a nossa visão ainda de encarnados nos ilude, nos engana. Mas imaginem só as entidades que estavam ali naquela noite mágica, quando Jesus nasceu. Tanto que também está anotado em Lucas 2:8 que haviam pastores que estavam ali nas imediações. E eles foram procurados por um anjo. E o anjo, imagina, gente, nós somos espíritas, né? A gente meio que substitui anjo por espírito, mas é lógico, um espírito de luz foi ali avisar os pastores que havia nascido o rei, o Salvador, na casa de Davi. E ali eles falaram para os pastores que eles iriam encontrar o bebê enroladinho em panos, né? Então desce uma pleide de espíritos e eles começam a cantar hosanas para Jesus. E eles dizem: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Em Mateus capítulo 2 também encontramos: e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela brilhar no Oriente e viemos adorá-lo. E entrando na casa, acharam com Maria sua mãe, e ali eles se prostraram e adoraram ao Mestre Jesus. E abrindo seus tesouros, ofertaram as suas dádivas e deram ouro, incenso e mirra. Meus irmãos, eu também estava pensando sobre essa passagem e fiquei pensando, no Natal nós estamos sempre nas lojas preocupados em comprar os presentes para dar para aquela pessoa especial, não é verdade? Aí tem os amigos secretos, né, que a gente fica, quem que eu tirei? Fiquei até pensando assim, já pensou se tivesse um amigo secreto e nós tirássemos Jesus no nosso papelzinho? O que nós iríamos dar para Jesus de Natal? É de se pensar. E aí eu encontrei em Mateus 25:35, Jesus diz assim: eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro, Senhor, e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Mas então, nesse momento, o rei responderá: digo-lhe a verdade, o que fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim me fizeram. A doutrina espírita é clara quando diz para todos nós que fora da caridade não há salvação. E eu penso que Jesus foi bem claro nessa passagem, dizendo que precisamos e foi o que Jesus fez. Jesus veio de um orbe perfeito, puro, crístico, até nós. E o que Jesus veio fazer? Jesus veio nos acolher, veio nos ensinar. Em João 6,38, Jesus disse: pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus nos ensinou a amar a Deus de toda a nossa coração, de todo o nosso entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento, nos diz Jesus.
E o segundo, semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. E desses 2 mandamentos ele ainda disse que estava a lei e os profetas. Então isso é muito importante, amar o próximo como nós mesmos. Agora vai ter que estava pensando quem que é o próximo mais próximo? Gente, eu não sei vocês, de manhã, depois que eu faço as minhas preces, que eu vou escovar meus dentes, eu vou lá e me olho no espelho, eu me vejo lá todo dia. Mas eu não me engano que aquela imagem refletida não sou eu. Aquela imagem refletida é uma encarnação minha que eu estou, Mara. Mas que eu tenho também um dever moral de me amar, de me respeitar, de me cuidar. Porque se eu não fizer isso comigo, como eu vou auxiliar os meus irmãos? Então tudo isso é muito importante para nós. E seguindo nesse raciocínio de qual presente daremos para Jesus, com certeza observando as leis de Deus e os seus exemplos. E é claro, eu estou muito longe de seguir tudo que Jesus me ensinou, mas a gente vai dando os passinhos e aos pouquinhos a gente vai conseguir chegar lá. Porque é só através da prática que vamos conseguir aprender. Então, por que eu estou aqui na Terra encarnada? Porque eu preciso aprender as lições que Jesus me deixou, desse amor que Ele nos fala. E eu só vou sair daqui o dia que eu aprender essas lições, todos nós. Porque nós falamos, eu te amo, mas o importante é a nossa atitude com os nossos irmãos. E ainda, meus queridos, eu trouxe eu pensei, né? Porque assim, a gente não sabe fazer que nem os espíritos puros fazem, mas a gente imita eles, né? Então o Emmanuel ele vai lá e pinça as coisas. Aí eu estava dando uma olhadinha lá no Consolador, no Cristo Consolador, que é um capítulo que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo 6. Então, tem 4 mensagens lá do Espírito da Verdade. Mas eu trouxe apenas 2, porque o nosso tempo também é um pouco escasso. Mas está lá escrito assim, ó: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Venho como outrora entre os filhos de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Olha, meus queridos, com a minha ainda muita ignorância que eu tenho, eu arrisco dizer que quem falou isso aqui foi Jesus pra gente. Então, meus irmãos, a Terra, nosso querido e lindo planeta azul, é tido pelos nossos irmãos maiores como um hospital e uma escola. E quem vai para o hospital é quem está doente, precisa de tratamento. E quem vai para a escola é aquele que precisa aprender. Então estamos aqui sendo tratados e estamos nessa escola também tendo as lições para nós aprendermos. Nosso Divino Mestre Jesus é o nosso professor, é o nosso mestre. E ele é o médico que veio para nos curar, para nos tratar. Em Mateus 9 e 10, encontramos assim, ó, Jesus dizendo: os sãos não precisam de médicos, mas sim os enfermos. Dá para a gente pensar, né? Jesus veio até nós, os sãos não precisam de médicos, sim os enfermos. Gente, eu fiquei refletindo, eu trouxe as minhas reflexões. E então, eu fiquei assim pensando, eu pelo menos, né? Eu sou aquela aluna, sabe, repetente dos ciclos passados. Os jovens falam muito assim: nossa, fulano lá tomou bomba, né? Então nós tomamos bomba, eu tomei bomba, então eu estou aqui de novo para aprender. Então Jesus já está nos ensinando nesses mais de 2000 anos a como nós devemos proceder como alunos, a como nós devemos proceder como pacientes que estamos nessa terra. Mas eu também andei pensando, meus irmãos, e cheguei a uma conclusão também, pelo menos para mim, que tenho estudado um pouco e visto assim, que as nossas doenças do nosso corpo físico, elas começam na nossa alma, depois somatizam.
Então Jesus é o médico das nossas almas. E eu estive pensando, qual serão as doenças da minha alma? E eu encontrei tantas em mim. Encontrei mágoas, ressentimentos, vaidade, egoísmo, inveja, falta de perdão. São as minhas imperfeições que me deixam doentes e que Jesus veio para me ajudar. E todos nós, eu pelo menos, quando busquei a casa espírita, eu fui porque eu estava doente, estava machucada, precisava de tratamento. Só que quando eu cheguei na casa espírita, com o tempo, estudando, escutando os evangelhos, eu abri meus olhos, porque até então, eu não sei vocês, mas eu achava que as outras pessoas eram responsáveis pelas minhas dores. Eu estou triste, mas foi por causa de um amigo que me ofendeu, ou de um filho. Então a culpa é uma palavra um pouco pesada, a responsabilidade. Então a responsabilidade das minhas dores nunca eram minhas, era dos meus semelhantes, aqueles que estavam ao meu lado. Mas na verdade eu fui descobrir que eram minhas, eram exatamente minhas. E relatando rapidamente, há 6 anos eu conheci a escola de aprendizes do Evangelho, essa escola bendita. E aí eu comecei a tomar o remédio do Evangelho. E lá no receituário veio escrito assim: uso contínuo enquanto perdurarem os sintomas. Então eu já descobri que eu vou ter que tomar muito tempo esse remédio, porque os sintomas ainda estão lá. E daqui a pouco a gente vai concluir, né, que está dando horário, mas no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, Kardec pergunta aos irmãos espirituais: qual é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Achei uma pergunta muito chave, né? E eles respondem assim: um sábio da antiguidade vos disse: conhece a si mesmo. Então, Khalil Gibran, um grande filósofo do século passado, ele escreveu assim: disse o divino: ame o seu inimigo. E eu obedeci e amei a mim mesmo. Então assim, nós podemos ser os nossos melhores amigos e também podemos ser os nossos piores inimigos. Tudo vai depender de nós, né? Então, para fechar, eu andei pensando o que eu poderia dar de presente para Jesus. Eu poderia dar de presente para Jesus a minha reforma íntima, continuar firme nela, me melhorando a cada dia. Porque quanto mais eu me melhorar, melhor eu vou ser uma tarefeira na seara do Senhor. Melhor eu vou ser um esposo, uma mãe, uma amiga. Outro presente, o perdão. O perdão, eu creio que é um dos melhores presentes para Jesus, porque Ele nos ensinou, já na cruz, prestes a expirar, Ele perdoou todos que estavam ali, pediu a Deus que nos perdoasse. E às vezes a gente toma uma pisada no nosso dedinho, está com a unha encravada e demora uma cota, né, para perdoar. E também, além de perdoar, também pedir perdão. Porque nós somos carentes do perdão e devemos pedir também perdão. Então, meus queridos, essa sintonia de perdão, de verdade, Jesus nos trouxe. Vamos mais uma vez fechando nossos olhos, sentindo os nossos amigos espirituais que aqui estão, médicos, enfermeiros do plano maior, esses incansáveis trabalhadores do Cristo que aqui estão, para nos auxiliar, renovando nos nossos corpos físicos, nossas células que se encontram doentes por células, auxiliando nos nossos sentimentos, pensamentos, para que sejam sempre melhores. E assim eles vão nos envolvendo nesse amor e fazendo com que a luz que trazemos brilhe ainda mais, como Jesus nos disse que somos luzes. E assim, já repleto dessas luzes, o Senhor nos promove
Vamos agora doar dessas luzes para o nosso planeta tão necessitado, vibrando por todo o nosso orbe terrestre, por todos os países, especialmente aqueles que se encontram em guerras, pelos países mais empobrecidos que sofrem com as doenças e com a fome, vibrando pelo nosso país, para que possa se tornar a pátria do Evangelho que Jesus nos prometeu e delegou a Ismael. Vamos vibrando pelos nossos irmãos que estão pelas ruas, necessitados de abrigo, do alimento do corpo físico e também da alma. Vibremos pelos irmãos que estão encarcerados e por aqueles que estão na sociedade, mas que ainda não compreenderam os ensinamentos de Jesus, para que o amor do Mestre possa os tocar. Vamos vibrar também pelos irmãos que estão em sofrimento no umbral, nossos irmãos suicidas. Vamos vibrar pelos hospitais, pelos médicos e também pelos hospitais do plano espiritual. Vibremos, enfim, por cada mão estendida em nome do Cristo. Pedimos licença ao nosso Mestre para nesse instante vibrarmos por nós, pelas nossas famílias. E assim agradecemos, na certeza de termos doado e recebido. E mais uma vez agradecemos ao Mestre Jesus, à nossa Mãe, e assim vamos louvar o Pai através da oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação e livrai-nos de todo mal. Pois o vosso reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Um feliz Natal para todos, um bom ano, que seja um ano de muitas vitórias para todos nós, de muita superação e muita união, e que o amor do Cristo possa envolver sempre todas as nossas vidas e das nossas famílias. Muita paz, um bom retorno aos vossos lares, meus queridos. Muito obrigada por me ouvirem, viu?